livro de Atos, capítulo 27, e eu vou ler o versículo 20. Glória a Deus, sou grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Jorge, pastor Júnior, pelo convite, pela abertura. É uma honra muito grande estar com vocês. Pastor Jorge e a pastora Thelma são, como o pastor Jorge disse, são amigos de longa data, né? Foram várias vezes que a gente viu o dia clarear, tomando café e conversando sobre a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sou grato a Deus e me sinto muito honrado em estar aqui com os irmãos. Uma honra muito grande, de verdade. Esse é um texto recorrente, mas o Senhor tem algo para falar aos nossos corações, especialmente com o meu coração, especialmente com a minha vida, né? Como a mensagem ela passa primeiro por aquele que está ministrando, né? Então ela causa nele as primeiras mudanças, né? A gente às vezes somos como filtros aqui, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu acabei não perguntando até o horário que eu até meia-noite. Glória a Deus. Os irmãos encontraram o livro de Atos, capítulo 27, versículo 20. Na versão que eu tenho aqui no meu celular diz assim: nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Quando a gente olha assim, o contexto, né, para a gente se situar dentro desta palavra, o contexto, Paulo está dentro de um barco, dentro de um navio, e ele está fazendo uma viagem, e as coisas não estão muito legal nesse barco. Primeiramente, a condição que o apóstolo Paulo está viajando. Ele está viajando num barco na condição de prisioneiro. Ele é um prisioneiro que está sendo transportado para participar de uma audiência na capital da corte. Ele estava indo para Roma. Havia saído de Cesareia e embarcado em um navio que não era também um navio de viagem, né, um transatlântico desse que nós temos hoje aí, que as pessoas fazem grandes passeios, né? Tem piscina, que tem toboágua, que tem todas as coisas. Não era um navio desse. A Bíblia vai dizer nos primeiros versículos que era um barco, um cargueiro, né? Um barco que transportava cargas. E eles estavam viajando numa condição de prisioneiro. Ele estava preso. Fizeram um levante contra ele na Judéia. Os judeus queriam matá-lo. E então ali algumas pessoas intervêm a favor do apóstolo Paulo. E ele também, na condição, né, que ele tinha de ser um cidadão romano, ele era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, né? Ele pede então para que ele fosse julgado em Roma, porque as coisas estavam muito difíceis ali na Judéia e as pessoas queriam a todo custo matá-lo. Então ele, com essa condição, ele é levado a Roma nesse barco. E a história, o texto sagrado vai dizer que logo que eles partiram, as condições de navegação não eram as melhores, porque eles estavam na época do inverno. E na época de inverno, os mares normalmente eles ficam empolados, as ondas se empolam, engrossam e as coisas ficam bem difíceis no mar.
Na época de inverno, inclusive os ventos, né, que nós sentimos o frio aqui na grande cidade, nas grandes cidades, normalmente esses ventos frios, eles são oriundos dos oceanos, eles vêm, né, de cima dos oceanos e vêm para as grandes cidades, e daí nós somos aqui acometidos pelo frio. E no versículo 11, eu vou tentar fazer uma pregação mais ou menos expositiva aqui da palavra. No versículo 11, a partir do versículo 10, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: senhores, ele dentro do barco, ele diz assim: senhores, antevejo que esta viagem será desastrosa, com avarias e muitos prejuízos, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Versículo 11: todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Eu quero já aqui abrir um parênteses nessa parte, que muitas vezes nas nossas vidas, eu gostei muito desse tema, desse tema que foi colocado aqui nas quartas-feiras, pastor Júnior, fé para vencer os desafios da vida. Eu até comentei com o pastor Jorge, falei, puxa, que tema maravilhoso, que coisa gostosa, né? Coisa que nós realmente, nós precisamos disso no nosso dia a dia. Nós precisamos muito mesmo dessa fé para vencer os desafios, porque o que nós temos visto muitas vezes é uma fé que botam as pessoas dentro de uma bolha, digamos assim, né? Uma fé que ela está operante muito mais para o espiritual do que propriamente para as nossas vidas, né? E isso é um problema muito sério, porque se nós não conseguirmos, né, caminhar nessa vida como seres humanos que Jesus nos ensinou, Jesus ele veio para o mundo nos mostrar a humanidade, como nós devemos ser humano. Antes de Jesus nos trazer salvação, Jesus veio nos trazer humanidade. Então, se nós fracassarmos nesta vida, certamente nós teremos uma grande dificuldade para nós chegarmos no céu. Então, nós precisamos, como se fosse aqui, a gente fazendo as lições de casa, sabe? Nós precisamos fazer a lição de casa, para que nós possamos conseguir, através do Senhor, é claro, algo além, algo superior, para que nós possamos ser, de fato, tomados, absorvidos pela eternidade, né, pela santidade, pela pureza na sua totalidade, para que nós possamos nos tornar seres como o Senhor, como os anjos, seres totalmente espirituais, e morar no céu com Jesus, aleluia. E eu achei muito bacana esse tema, fé para vencer os desafios da vida, porque nós temos uma questão, né, e eu falo isso por mim mesmo, que às vezes a gente acha que Deus ele só fala com a gente na igreja, sabe? Eu vou para a igreja para Deus falar comigo, e a gente vem para a igreja, e a gente chega, e a gente senta aqui no banco muitas vezes, né? E a gente fica esperando a hora da palavra, da pregação da palavra, e a ideia que a gente tem muitas vezes é que toda a palavra, na sua totalidade, ela vai ser direcionada única e exclusivamente para falar conosco, para falar com a gente, né?
Tem uma palavra que me falhou, me faltou agora aqui, mas é como se fosse assim, como se a gente nos superestimassem demasiadamente, sabe? Imagina centenas de pessoas numa grande igreja, ou mesmo aqui no nosso meio, várias pessoas aqui conosco nesta noite, e cada um tem uma necessidade, e o Senhor, muitas vezes Ele começa a falar, desde o começo do culto, Ele fala nos louvores, Ele fala num cântico, Ele fala, às vezes é uma pessoa bem simples aqui, não é nem um pastor, não tem nenhum cargo eclesiástico, e a pessoa vem aqui, dar uma saudação, cantar um hino, e naquele tempo, Deus fala com a gente, só que a gente não percebe, porque a gente está esperando que o Senhor vai fazer um grande movimento, o Senhor vai levantar um profeta, vai ter uma coisa e Ele vai vir, vai pôr a mão na nossa cabeça e Ele vai falar com a gente. Mas, irmãos, o Senhor está falando conosco, não somente dentro da igreja, mas o Senhor está falando conosco no nosso trabalho. O Senhor às vezes a gente está conversando no ambiente de trabalho, você está conversando com uma pessoa, às vezes você está almoçando com uma pessoa, e naquela conversa, o Senhor fala com a gente, só que a gente não se dá conta, a gente não percebe, porque a gente imagina que Deus Ele só é capaz de falar dentro desse ambiente, nesse ambiente aqui de culto, ou num ambiente de retórica, onde as pessoas estão ali fazendo algum fórum teológico, onde as pessoas estão fazendo algum tipo de simpósio, se debruçando sobre algum assunto bíblico, mas o Senhor está falando conosco 24 horas. 24 horas o Senhor está falando conosco. E importa, irmãos, assim, que a gente esteja muitas vezes atento à voz do Senhor. Deus usa uma criança na rua para falar com a gente. Deus usa uma situação inusitada, dentro de um transporte, ou mesmo na rua, a gente caminhando, e Deus não fala somente com palavras. Às vezes nós vemos alguma coisa, alguma situação que nós observamos ali, e de repente Deus está comunicando alguma coisa para a gente. Por isso que, irmãos, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E uma coisa importante que eu me apliquei aqui nesses dois versículos que eu acabei de ler, versículo 10 e versículo 11, o apóstolo Paulo, ele chega para aqueles homens importantes, que era o centurião, que era o chefe da guarda que estava conduzindo. Não era somente Paulo que estava ali como prisioneiro, havia ao todo no barco 276 pessoas, havia bastante gente naquele barco, e muitos deles estavam ali sim, na condição de prisioneiro também. Então havia um centurião, era um homem importante, era o chefe de uma centúria, que compunha aproximadamente 100 homens, 100 soldados, era o líder de 100 homens. Paulo chega para ele, Paulo chega para o piloto do barco, o comandante do barco, Paulo chega para o dono do barco. Uma embarcação naquela época era algo tão caro, tão caro, tão caro, tão difícil de se obter, que sempre nas viagens o próprio dono do barco, ele acompanhava. Às vezes ele não era o piloto, ele não tinha não sabia comandar uma embarcação, mas ele estava junto ali, né? Era algo, não somente o barco era muito caro, mas também as mercadorias que eles transportavam, era algo que precisava de uma presença importante ali, do dono da empresa. E Paulo chega na sua condição de prisioneiro. O apóstolo Paulo fala para ele: olha, senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Eles não ouviram o conselho de Paulo. Eles não ouviram o conselho de Paulo, porque Paulo era um prisioneiro. Eles olharam para Paulo e disseram assim: o que esse cara está falando?
que esse cara sabe de tempo, sabe? Eles ignoraram completamente a condição, pela condição que o apóstolo Paulo estava ali, eles ignoraram, eles fizeram uma leitura, sabe, disseram assim: quem é você aqui? Não, vamos ignorar esse cara, vamos seguir o conselho do capitão, do dono do navio, sabe, vamos seguir outros conselhos de pessoas mais importantes. Irmãos, e um grande erro que muitas vezes nós cometemos na vida, é achar que a sabedoria, que o conhecimento está apenas com pessoas grandes, sabe, é ignorar o simples, é ignorar o humilde, é ignorar aquele irmão, aquela pessoa, aquele amigo, que muitas vezes nós olhamos, e às vezes a gente fala: não, eu não quero o conselho dessa pessoa, porque a condição social dele é inferior à minha. E aí, irmãos, nós precisamos considerar a vida, considerar as escolhas que nós fazemos, fazer uma leitura da nossa vida, das decisões que nós precisamos tomar, baseada naquelas coisas que nós vemos, naquelas palavras que nós ouvimos, seja de pessoa de alto gabarito, de alto padrão, seja de pessoas simples, humildes. Nós precisamos ouvir. Isso é fé para vencer os desafios da vida. Isso é fé para vencer os desafios da vida. Sabe, no versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Irmãos, depois vocês leiam com calma todo o texto do capítulo 27. Lucas, ele é muito detalhista, é Lucas quem escreve, né, o livro de Atos, e ele é muito detalhista, ele dá riquezas de detalhe. Eu não vou me prender aqui versículo por versículo, senão, como disse o pastor, meia-noite será pouco para a gente ficar aqui, mas por isso eu estou dando esses pulos, mas depois os irmãos leiam com calma esta palavra. No versículo 13, eles já estavam navegando, e de repente, deu uma calmaria, ficou tranquilo. Lucas diz aqui que soprou o vento sul, né? Aquele vento brando, aquele vento tranquilo que soprou, e aí eles, acreditando eles que estavam conseguindo alcançar o que almejavam, levantaram as âncoras. Eles estavam parados, esperando a tempestade passar. Eles tinham lançado âncoras, estavam parados, e agora, por conta dessa calmaria, eles disseram assim: não, agora dá para a gente ir embora, agora está tranquilo. Irmãos, quantas vezes na vida nós já não fomos enganados assim por alguma situação? Sabe aquela situação corriqueira da vida, que às vezes a gente olha assim, a gente fala assim: o cartão de crédito está estourado já está assim lá no limite. Aí a gente vê uma coisa assim e fala assim: ah não, dá para comprar, está tranquilo, né? Dá para comprar. Aí a gente vai lá e compra. E aí, no próximo mês, a fatura vem quê? Vem desse tamanho. Sabe, existem inúmeras situações na nossa vida, que às vezes a gente olha e a gente fala: não, está tranquilo, vai dar para ir, dá para fazer, e às vezes não dá para fazer. Às vezes a gente está dando um passo que nós não poderíamos dar. Então é importante, irmãos, que para que nós não sejamos enganados pela vida,
para que nós não sejamos enganados pelas propostas, tantas propostas que nos surgem diuturnamente. É importante que a gente faça uma leitura consciente da vida, uma leitura real de como está a nossa situação. É importante que nós tenhamos objetivos claros, para que nós possamos caminhar em direção a esses objetivos, sabe? Porque isso também é fé para vencer os desafios da vida. Isso também é fé para vencer os desafios da vida. Eu creio na fé que move montanhas, eu creio, eu sou cristão pentecostal, crente pentecostal, eu creio na fé que move montanhas. Eu creio na fé que cura, eu creio na fé que abre portas onde não há portas. Eu creio na fé que faz o homem caminhar por cima da água, porque nós lemos isso na Bíblia Sagrada, que Pedro caminhou, Pedro teve essa experiência. Mas eu creio na fé também, que em um momento da vida, ela diz assim, olha, agora não prossegue não, agora para um pouquinho, segura um pouco, sabe? Sabe, aquela fé que ela, na verdade, ela não é uma fé sempre para estar avançando, avança, derruba a parede, faz isso, faz aquilo, vai por cima das águas. Quando a gente ouve naquele cântico, tem um cântico, que fala assim, eu não lembro agora muito bem a letra, mas diz assim, e se o mar não se abrir, vai passar por cima das águas, né? Quando a gente ouve esse cântico, diz, puxa vida, é isso aí que eu quero. Mas muitas vezes na nossa vida, irmãos, o mar não vai se abrir, e muitas vezes na nossa vida, nós não vamos conseguir também andar por cima das águas. E aí o que a gente faz? A gente tem uma postura onde nós continuamos a ter fé. Eu sei que a porta não abriu, eu sei que o emprego que eu queria não aconteceu, eu sei que, sabe, existem muitas coisas que a gente espera, e a gente bota naquilo ali, a gente coloca naquilo ali, toda a expectativa da nossa vida. E muitas vezes nós não podemos colocar em coisas, em objetos, em planos, sonhos nossos propriamente, toda 100% as expectativas da nossa vida. Sabe, na Bahia, eu morei na Bahia quando era a minha infância, né? E na Bahia teve um problema muito sério. Eu morei na região sul da Bahia, e lá havia muitos fazendeiros. Meu avô também era um fazendeiro muito grande de cacau, eles mexiam com cacau. E assim, o cacau era um negócio que dava tanto dinheiro, um negócio que tinha tanta projeção, sabe, econômica naquela época, que ninguém queria plantar mais nada. As pessoas queriam plantar única e exclusivamente cacau. Comprava uma terra, o que você vai plantar? Vou plantar cacau. Não queriam plantar milho, não queriam. Alguns, os pequenos produtores plantavam mandioca para fazer farinha, sabe? Eram pequenos produtores, mas os grandes produtores, eles não queriam saber de mandioca, não queriam saber de nada, eles queriam saber do cacau. E aí, irmãos, ali para o final da década de 80, início dos anos 90 ali, deu uma doença no cacau, chamada de vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa, era uma doença que, ela veio de fora, ela não é daqui do Brasil, essa doença. E aí, da noite para o dia, grandes fazendeiros perderam toda a sua fortuna, porque eles viram morrer no pé a planta, eles contando, sabe, vocês não sabem como que funciona, não sei se alguns irmãos aqui sabem, mas os fazendeiros, eles vendem a produção antes mesmo dela produzir. O banco vai lá e fala assim, olha, um representante do banco, ele vai lá, olha a roça de cacau, a coisa mais linda do mundo, os pés de cacau, nascendo aqueles cacau pequenininho,
e aí eles são engenheiro agrônomo, são pessoas técnicas, especializadas, e eles chegam lá e dizem assim: olha, isso aqui vai dar uma colheita boa, eu te pago tanto por isso aqui. E aí, às vezes o produtor ali, ele quer um dinheiro já rápido, não sei o quê, ele já vende aquilo ali antes de produzir, sabe? E aí o que acontece? Quando aquilo ali não produz, pronto, agora ele está endividado com o banco, porque ele gastou o dinheiro, sabe? Então, irmãos, esse foi um problema muito sério que aconteceu ali, e era chamado de monocultura. Muitas pessoas perderam tudo porque elas apostavam somente de uma única coisa, no cacau. Então isso aí é uma coisa também para a gente não ficar botando todas as expectativas da nossa vida em um único objetivo, em um único plano, porque para que, se esse plano falhar, se esse plano não der certo, a gente não venha à bancarrota, a gente não desabe como ser humano, a gente não entra em depressão, a gente não passe, sabe, essa leitura também é fé para vencer os desafios da vida, aleluia. Então, eu quero compartilhar com os irmãos, essa palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração, o versículo 15 diz assim: e sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobra, e nos deixamos ser levados. Queridos, deixa eu falar para vocês, como eu já disse anteriormente, às vezes, irmãos, é uma postura sábia a gente parar um pouco. Às vezes é uma postura sábia, talvez você está na sua vida se desgastando com algum problema, empreendendo todas as suas energias para resolver uma coisa, quando existe outras coisas às vezes mais importantes, e aquilo ali está sugando toda a sua energia, e a gente fica se dedicando àquilo, não vai ser aqui, vai ser assim, vai ser desse jeito, sabe? E muitas vezes não é desse jeito. Muitas vezes, então, assim, não é fracasso, não. Isso não é fracasso. Não é fracasso. Olhar e dizer assim: olha, eu vou parar um pouco de lutar com isso. Eu vou parar um pouco de lutar com isso. Eu vou me dedicar a outra frente. Eu vou abrir uma outra frente. Se já não tiver uma frente aberta ali, eu vou abrir uma outra frente. Eu vou me dedicar em outros assuntos, com outras preocupações, porque isso aqui definitivamente vai acabar comigo. Os marinheiros, eles fizeram essa leitura. Olha no versículo 15. E sendo o navio lançado para fora do curso, eles tinham um curso, um roteiro, eles tinham uma rota, eles tinham um caminho que eles tinham que perseguir aquele caminho, mas o vento, a tempestade era tão grande, que ela tirou o navio do curso, eles já não sabiam mais para onde eles estavam indo, e eles estavam lutando, rema para lá, rema para cá, faz isso, faz aquilo, porque não existia motor naquela época, né, nos navios. Os navios eram a remos, outros eram a remos e também tinham as velas, né? Então o que eles fizeram? Cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Irmãos, mais uma vez eu volto a dizer, não é fracasso, não é vergonha a gente chegar numa situação e dizer assim: olha, eu lutei com isso e agora eu vou parar um pouco aqui, eu vou parar um pouco, porque senão isso aqui vai me consumir, isso aqui vai me destruir, isso aqui vai me matar, isso aqui vai me deixar doente, sabe? Isso também é fé para vencer os desafios da vida. Essa leitura, esse posicionamento, dizer: não dá, eu não vou lutar com isso, sabe?
Aleluia, glória a Deus. Versículo 18. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. 19. E ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Irmãos, uma coisa é você pegar, imagina você pegar as riquezas, as cargas, tudo que era transportado naquele navio, e eles olharem e dizer assim: olha, se a gente não botar isso aqui fora, isso aqui vai afundar a gente, vai afundar a gente. E aí eles pegaram aquelas cargas, eu não sei se eram caixas, certamente eram caixas de madeira, de todo tipo, transportando riquezas, e eles começaram a botar tudo aquilo ali fora, sabe? No final do século 18, final do século 19, eles descobriram, né, o alimento enlatado, conseguiram fazer o alimento enlatado, os enlatados, que hoje nós temos, né? E então fizeram uma grande expedição, uma navegação, para explorar aquela região da Antártica, né? Polo Norte, toda aquela região ali de gelo. E agora, com a facilidade dos alimentos enlatados, era muito fácil, porque você enchia uma embarcação com alimentos enlatados, eles contêm conservantes e tudo, não estragar, e a previsão era de que eles ficariam naquela expedição em torno de 1 ano, eles levariam 1 ano para voltar. Então eles abasteceram bastante o navio com aqueles alimentos enlatados, e partiram. Passado-se um tempo, eles não conseguiam contato com essa embarcação, perderam contato com a embarcação. E aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles tentando contato, e o contato não chegava, ninguém falava nada. E aí levantaram uma segunda expedição para ir atrás dessa embarcação, sabe? E aí, quando eles chegaram, num dado momento, eles encontraram o barco lá, encalhado num monte de neve, o barco preso na neve. Mas eles acharam estranho, porque algumas pessoas estavam como que fugindo do barco, mas levando coisas sem utilidade, sabe? Tipo assim, uma pessoa caída no chão, mas como que com uma escrivaninha nas costas, um negócio que não... Por que a pessoa vai fugir? Sabe, várias pessoas levando, caído, presos fora do barco, presos na neve, mortos ali, mas transportando objetos que não eram objetos de sobrevivência, não eram itens de primeira necessidade para se sobreviver. E aí recolheram todo aquele pessoal, recolheram tudo que eles tinham, levaram para os laboratórios, e descobriram que no fechamento das latas eles usavam chumbo, e aquele chumbo criou uma condição no corpo humano das pessoas. Aquele chumbo ele deixou como que as pessoas, deu uma condição como se elas entrassem numa loucura, num desvario, afetou, como se elas desenvolvessem assim um Alzheimer, por exemplo, sabe? E por isso que aconteceu aquilo, por conta do chumbo que havia no fechamento dos enlatados. Pastor, mas por que você está falando isso? Por que você está fazendo essa analogia? Eu vou explicar. Às vezes nas nossas vidas, eu tenho a impressão que nós estamos carregando fardos desnecessários. Às vezes nas nossas vidas eu tenho a impressão que nós estamos levando pesos que não tem necessidade, não são de primeira necessidade. Aquilo vai nos afundar, sabe?
eu fico pensando, obrigado pastora, Deus abençoe. Eu fico pensando que na nossa caminhada, às vezes a gente fica levando, irmãos, levando rancor, transportando rancor de pessoas, de coisas que aconteceram lá no passado, sabe, um rancor, um ódio no coração. Ah não, eu tenho um ódio daquela pessoa, porque lá não sei quando, em 1900 e não sei quanto aconteceu isso, e a gente não se livra daquilo, e a gente vai levando aquilo, e aquilo vai nos afundar, aquilo vai acabar com a gente, esse sentimento de rancor. Às vezes a gente vive uma vida cheia de medo, a gente tem medo de tudo, né? Se abrir a nossa bolsa, a gente vai ver, só tem medo lá dentro, né? Essas coisas vão acabar com a gente. Então, irmãos, a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite, vamos dar uma olhada na nossa bagagem, o que nós estamos transportando, porque isso também é fé para vencer os desafios da vida. Se tiver alguma coisa lá que vai te afundar, bota fora, pelo amor de Deus, joga fora, libera o perdão, aleluia, libera o perdão, e assim nós iremos caminhar muito mais leve, muito mais soltos. Foi o que esses homens fizeram, eles olharam e disseram assim, não, isso aqui agora isso aqui não tem valor nenhum mais. Pegaram todas aquelas cargas que estavam no navio e começaram a botar fora, jogando dentro da água. Depois, com as próprias mãos, ao terceiro dia de tempestade, com as próprias mãos, versículo 19, lançaram fora a armação do navio. Sabe o que é você tirar a própria armação do navio, as partes que compõem, pastores, a estrutura do navio, sabe, ali de repente um mastro, alguma coisa importante, e você dizer, não, agora o que a gente não precisa aqui agora é de um mastro aqui fazendo peso. Eu gosto muito de observar, deixa eu tomar essa aguinha aqui. Eu gosto muito de observar as plantas, as árvores. Recentemente, agora, no mês de julho, eu estava indo para Minas e a gente estava passando numa região onde tinha muitas árvores sem folhas, por conta do inverno, sabe? Por conta do inverno, as árvores estavam assim, como mortas, digamos assim. Você olhava na estrada e você só via só os galhos dela. Você olha as árvores no inverno e você só vê os galhos das árvores. Aquele negócio feio, né? Não é um negócio bonito, né? É legal você ver as árvores com aquelas flores, com as folhas coloridas, né? Você vê naqueles filmes, na época de inverno, as árvores também tudo seca, assim, só aqueles galhos, né? Tem até uma planta que ela chama sempre viva, que ela fica seca assim o tempo todo, ela está viva, mas ela parece que está morta, né? E aí eu fico pensando assim, quando eu vejo aquelas árvores, a gente tem muita coisa que aprender com as árvores, porque o que acontece, quando chega na época do inverno, as árvores elas têm duas opções, elas poderiam ter duas opções, ou ela escolhe ficar bonita, com aquelas folhagens todas verdes, ou coloridas que sejam, ou elas escolhem ficar bonitas, mas daí elas morrem, ou elas dizem assim, ah não, agora eu não preciso de boniteza, não preciso, então elas botam aquelas folhas todas fora, para quê? Para estar viva, para sobreviver, sabe? E às vezes na nossa vida, irmãos, também é assim, por exemplo,
Às vezes na minha vida, eu vou olhar para a minha vida e eu vou dizer assim: eu não preciso de um outro carro, de um segundo carro. Eu preciso, sei lá, eu preciso consertar a lavanderia da minha casa que tá ruim. Eu não preciso de uma TV, sei lá, eu não preciso de uma TV de 60 polegadas. Eu estou precisando de um micro-ondas, porque o meu micro-ondas quebrou, deu problema. Eu estou precisando de uma geladeira nova, porque a minha geladeira está ruim, deu problema. Sabe, essas coisas que a gente, na nossa vida, nos nossos enfrentamentos, no nosso dia a dia, a gente faz uma leitura que a gente... Tem coisas que a gente não precisa, não naquele momento. E aí eu penso que as árvores, elas têm muita coisa para nos ensinar. Porque quando chega o inverno, elas dizem assim: eu não preciso ficar bonita agora. Não precisa. Elas botam tudo, fruto, que tiver folha, bota tudo no chão. Porque a condição para elas tirarem os nutrientes do solo, no inverno, é uma condição muito difícil. Então, todo o trabalho que elas conseguem para tirar os nutrientes, para tirar a água do solo, então elas não podem ficar dividindo nutrientes com folha, não, elas precisam usar aqueles nutrientes para a manutenção pessoal dela, própria dela. Irmãos, fazer essa leitura, do versículo 19, onde eles pegam o próprio barco e desmancham o barco, e dizem: não, isso aqui não precisa, a gente não precisa de mastro, a gente não precisa, vamos botar fora. A gente precisa tentar chegar aonde a gente precisa chegar, em alguma ilha, a gente precisa chegar vivo, ileso. Aleluia, glória a Deus. Tem uma parte aqui que eu quero dividir com os irmãos também. Versículo 27. Chegou a 14ª noite de agonia, e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando de terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda novamente e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. Irmãos, no versículo 27, diz que os marinheiros, no meio daquela tempestade, eles pressentiram que poderiam estar perto de terra firme, e que poderia ter uma falésia. Sabe o que é falésia? Aquele barranco gigante que tem no mar. Normalmente nos mares da Europa tem muito, aquelas ali na região da Inglaterra, na costa da Inglaterra, na costa da Escócia, ali na Islândia, naqueles países nórdicos, existem barrancos gigantes de muitos metros de altura, onde o mar fica batendo ali, e vai cavando, então é muito perigoso, quando um barco está muito ali perto, as ondas podem pegar esse barco e jogá-lo contra aquele barranco, são chamados de falésias. Então eles temendo que eles poderiam ser arremessados contra alguma falésia, ou contra algum banco de areia mesmo, e eles seriam completamente destruídos. Então eles param, e eles lançam um medidor, um aparelho, que eu penso que era como se fosse um prumo, sabe aquele prumo que o pedreiro usa? Alguma coisa com peso, uma linha, e essa linha devia ter alguma graduação, e eles lançavam aquilo ali,
e até aquele negócio tocar no chão, e aí eles conseguiam ter a noção da profundidade que eles estavam. E aí, eles mediram a primeira vez, deu 37 metros. Aí eles andaram mais um pouco, pararam, mediram de novo, e deu agora 27 metros. Estavam chegando num lugar raso. Então eles pararam, lançaram as âncoras, vocês vão parar aqui agora, porque senão nós seremos arremessados. Na nossa vida, irmãos, também, nós precisamos às vezes lançar, a gente tem que parar e medir a profundidade dos nossos problemas. A gente precisa parar, sabe, quando a gente está lutando com alguma coisa ali que a gente vê que não vai dar certo e as coisas estão dando ruim, e a gente vai lutando, não fique gastando energia. Vamos fazer o quê? Vamos parar, sabe, se você for casado, chame a esposa, chame o esposo, os filhos, seja quem for que você, a gente vai fazer uma análise profunda do que nós estamos enfrentando e como nós podemos resolver. Sabe, irmãos, só é possível você tomar uma ação, para uma ação corretiva, sabe? Ela só é possível, aliás, ela é possível em qualquer situação, mas ela tem muito mais efetividade, ela é muito mais efetiva, muito mais eficaz, quando você já fez uma leitura daquela situação. Quando a gente vai no médico, e aí eu estou com uma dor aqui, o que o médico faz? Ele já te receita um remédio? Não, claro que não. Ele vai falar assim, olha, vamos fazer o quê? Vamos tirar um raio-x, ou vamos fazer uma ressonância, ou vamos fazer aquele que vai passando assim, um scanner, sabe? Uma ultrassom, vamos fazer uma ultrassom, para a gente ver o que está acontecendo, e a partir daí, a gente vai entrar com um remédio, com alguma coisa. Então a gente só vai conseguir resolver os problemas, as nossas lutas, os nossos enfrentamentos, as nossas dificuldades, elas só serão resolvidas na sua totalidade, quando a gente parar um pouco, para a gente fazer essa leitura, para a gente ver que profundidade que está, qual que é a situação. A gente precisa fazer um diagnóstico, essa é a palavra, né? Temos que fazer um diagnóstico primeiro. E aí o que eles fazem aqui? Eles fazem essa sondagem, esse diagnóstico. Eles fazem esse diagnóstico. No versículo 29, temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da polpa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. Irmãos, tem um salmo, eu acho, se não me falha a memória, acho que é o Salmo 30. Tem um versículo lá no Salmo 30, que eu também não lembro se é o versículo 5, diz assim que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E, às vezes esse tempo, essa noite, nem sempre ela é uma noite de 12 horas. Essas noites pode ser anos, pode ser semanas, pode ser meses. Talvez algum irmão aqui já esteja passando por alguma dificuldade, algum enfrentamento. Há muito tempo que a noite se fez escura na sua vida. E há muito tempo você tem orado, você tem clamado, você tem pedido para que se faça dia logo. Para que se faça dia logo. E é engraçado a gente observar por outro lado também, porque se você parar para fazer uma análise, é uma oração que ela é fruto do desespero. E as orações que são frutos de desespero, e Deus, Ele entende isso perfeitamente em nós. Normalmente a gente fala coisa que a gente não tem nem noção do que a gente está falando quando a gente está desesperado. Seja numa conversa, seja quando nós vamos orar ao Senhor. Porque se você pensar que
a gente vai orar para que o dia chegue rápido, Deus tem que mover o mundo, Deus tem que mover o planeta, Deus tem que mover, sabe, tantas coisas que o Senhor tem que mover para resolver o meu problema. Então, se a gente olha ali de repente, por esse ponto de vista, é uma oração assim um pouco, digamos assim, egoísta, mas também, como eu disse, é uma oração que é fruto de um desespero, porque nós estamos desesperados com aquela situação. Uma vez eu fui fazer um acampamento, eu era jovem, eu tinha 16, 17 anos mais ou menos, e a gente gostava de acampar lá em Paranapiacaba. E a gente chegou naquele dia, no acampamento, e estava muito cheio de gente, no local que nós costumávamos ficar, tinha bastante gente. Então a gente disse assim, tinha um pessoal saindo, eles estavam assim na margem de um rio, e eles estavam indo embora exatamente aquele dia. Ele disse assim, não, monta a barraca de vocês aqui, ó, e aí vocês ficam aqui, tranquilo, a gente vai embora, né? E aí, puxa vida, na beira da água, uma das coisas mais importantes no acampamento, irmãos, é duas coisas, é água e fogo, né? Se você tem água ali perto para você fazer comida, para você tomar banho, e fogo, né? Acesso a fogo para você cozinhar também. Nossa, a gente conseguiu um lugar bacana na beira da água. Eu falei, meu Deus, agora, né, como diz no popular, agora a gente estourou, né? Agora foi um estouro. Só que de noite, irmãos, eu tinha terminado de fazer a comida, a gente estava jantando, deu um estrondo lá em cima, aquele barulhão, sabe? Quando o meu amigo falou assim, dá uma olhada aí, Abner, o que está acontecendo? A gente estava dentro da barraca. Quando eu abri assim, não deu tempo, a água veio, sabe, já estava chovendo, fazia muitas horas, lá na cabeceira do rio, lá em cima, estava chovendo, fazia muitas horas, e aí o rio encheu lá em cima, e veio aquela, chamam de tromba d'água, e aí veio aquela água terrível, e levou nossas coisas todas, levou a barraca, levou o violão que a gente tinha levado levou nossa comida, levou tudo embora, irmão, levou tudo, levou sapato, foi uma luta terrível. Isso aí era em torno de 8 horas da noite, porque na mata, imagina, né? E aí levou lanterna, levou tudo, a gente ficou sem nada lá. E aí algumas pessoas nos ajudaram, e a gente conseguiu tirar alguns plásticos da barraca, e a gente construiu uma outra barraca, só que era num talude, numa inclinação assim, era um terreno que era inclinado, mas foi o único lugar ali, àquela altura da noite, algumas pessoas nos ajudaram, a gente montou ali uma barraca, e aí, irmãos, de noite a chuva, ela passava pelo meu colchão, sabe? Eu dormia a noite inteira, pastor Júnior, dentro da água, o colchão encharcado, e aquela enxurrada, ela passando pelo meu colchão. Foi a noite mais longa da minha vida. Naquele desespero, várias vezes eu orei para o dia clarear rápido, porque eu não via a hora de amanhecer o dia, clarear um pouquinho para a gente ir embora, sabe? Foi terrível. E talvez, irmãos, na sua vida também você esteja passando por uma luta assim, sabe, mas que nós possamos ter fé, porque o Senhor, essa fé bíblica, sabe, porque o Senhor, se Ele não fazer o dia clarear rápido, mas Ele vai te dar força para você suportar, em nome de Jesus, Ele vai te dar resistência, Ele vai tornar você, pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai te tornar inabalável, inamovível, sabe, para que você consiga resistir a essas pressões, aleluia. Eu vou finalizar por aqui, não vou me delongar mais. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão numa noite, onde o anjo do Senhor aparecia a ele, ele faz a questão de relatar, ele diz, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, me apareceu e disse que não vai acontecer, a gente vai perder a carga, o navio, vai perder tudo, mas nem um fio de cabelo sequer, de nenhum de nós aqui, será mexido, nós seremos conservados vivos, fisicamente não seremos tocados, aleluia. Sabe, o Senhor, Ele é misericordioso, porque a própria análise do apóstolo Paulo,
no versículo 11 ou 12, no versículo 11, quando o apóstolo Paulo faz a análise pessoal dele, no versículo 11, olha o que ele diz aqui, ó. Quer ver? Versículo 10. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Essa foi a leitura que o apóstolo Paulo fez ali. Ele fez uma leitura onde até a própria vida deles seria destruído. Mas a misericórdia do Senhor, ela triunfa sobre os nossos fracassos. A misericórdia do Senhor triunfa sobre os nossos medos. A misericórdia do Senhor triunfa sobre os nossos fracassos, as nossas dificuldades. A misericórdia do Senhor triunfa sobre as nossas falhas, sabe, sobre a nossa flexibilidade de muitas vezes ceder. A misericórdia do Senhor triunfa sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia. E aí a palavra que o Senhor fala para Paulo, contrariando a sua própria leitura, contrariando a sua própria análise ali, Paulo, fica tranquilo, porque nem um fio de cabelo de vocês serão tocado, aleluia, somente a carga e o navio. O Senhor sempre está com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, sobre aquilo que nós temos colocado aos pés do Senhor. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos viver uma vida consciente de que nós precisamos sim da fé que move montanhas, mas nós precisamos também desesperadamente da fé que enfrenta o medo, que nos faz parar um pouco, sabe, para não sermos destruídos. A fé que nos dá uma postura, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde e nos conserve assim, amém? Eu quero orar por vocês, amém? Senhor, nós te louvamos por este encontro, nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, por teu Espírito Santo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos, pela oportunidade de estar aqui com os teus servos, que a tua palavra, Senhor, possa queimar, possa arder, e possa, Senhor, nos nossos corações causar transformações nas nossas vidas, dia após dia, Senhor, que nós possamos ser mudados e tratados sempre pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e eu te agradeço. Amém, Jesus.